Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está conosco da sua casa acompanhando a programação aqui da Igreja Central de Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É muito bom ter a sua participação conosco. Pedimos até um perdão porque tivemos um probleminha técnico, estamos um pouquinho atrasados, mas está tudo certo, nossa programação está no ar para estar junto com você nesse sábado pela manhã. Infelizmente continuamos ainda com essa distância física, mas estamos com essa proximidade espiritual, de podermos estarmos juntos aqui nesse sábado, reunidos como uma grande família, como uma grande comunidade, para estarmos estudando a palavra de Deus e nos enchendo do seu Espírito. Então, vamos dar início à nossa programação. Como vocês já sabem, tomamos todos os nossos sábados com a nossa escola sabatina. E eu vou já avisar a todos que se você quiser mandar a sua mensagem, se você quiser mandar a sua participação, estou aqui acompanhando o chat do YouTube, então você pode estar aqui participando junto com a gente para a gente se sentir mais perto ainda, para que a gente possa diminuir essa distância e estarmos todos unidos nesse estudo. E assim eu gostaria de apresentar os nossos convidados que estão conosco aqui nesta manhã para nós conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina. Marisa, muito bom dia, seja bem-vinda. Primeira vez que está vindo nessa igreja vazia? Primeira vez. E me assustei hoje quando eu fiz as contas, são 4 meses sem estar aqui. É uma saudade grande, mas também um privilégio de podermos estar acompanhando, mesmo de casa, não estando longe de Deus. Amém. Obrigado por você estar com a gente aqui. Também nós temos aqui o Olívio. Olívio, você já veio outras vezes, né? Já acostumou com isso aqui ou ainda é estranho? Eu diria, Guilherme, que a gente nunca acostuma com uma situação nova, mas, entretanto, a gente tem que ter essa criatividade e, como você bem falou, né? Muito embora o distanciamento, a proximidade espiritual que é possível através dos meios de comunicação. Amém. E aí, para mediar e para coordenar o nosso estudo nesta manhã, Mônica, como você está, Mônica? Tudo Acordou? bem, Guilherme? Friozinho hoje, né? Friozinho, está bem, bastante friozinho, mas a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, Guilherme, Marisa, Olívio, né? Para mais uma vez a gente participar da Escola Sabatina. Nós vamos hoje falar sobre o segundo tema da nossa lição nova, que fala sobre como fazer amigos para Deus. Antes que a gente comece esse estudo, eu vou pedir que a Marisa faça uma oração para a gente, por favor. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estar falando contigo e termos a certeza que tu nos ouves e nos atendes. Senhor, nesse momento pedimos a presença do teu Espírito para que a nossa mente seja clara, as nossas palavras sejam as tuas palavras para alcançar o nosso coração sedento. Senhor, também trabalha no coração daqueles que estão nos acompanhando, para que a conexão não seja nossa, humana, mas sim a tua conexão para alcançarmos o nosso coração. Isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus o fazemos. Amém. Amém. O título da nossa lição é Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Eu gostaria de ler o verso principal com você, que está lá no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 20, que diz assim: Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A gente vai estar estudando aqui, nessa lição, como é importante o testemunho pessoal, né? E às vezes a gente escuta o testemunho de uma outra pessoa e ele pode ser muito impactante e você pode transmitir esse testemunho para outro, né? Mas quando você fala do que aconteceu com você verdadeiramente, o impacto é muito maior, porque você vai colocar, junto com as tuas palavras, a emoção daquilo
significou na sua vida. Então, é importante a gente falar de coisas que aconteceram com outras pessoas? Com certeza. A gente tem aqui na Bíblia testemunhos inúmeros, né? De pessoas que tiveram encontro com Deus. Mas na hora que eu falo de mim mesma, né? Então, aquilo vem de um sabor muito especial, porque realmente é a tua experiência que você pode passar para o outro. E, em outras palavras, você está dizendo, você pode ter a mesma experiência que eu tive, né? Porque Deus, Ele está aberto a experiências pessoais, não em grupo, né? Olívia, eu queria começar com você. Essas testemunhas, tem algumas testemunhas que são muito improváveis, né? A gente vê casos de pessoas que você nunca achou que fossem se voltar para Deus, e são testemunhas muito impactantes. Aqui, o autor, ele fala de um caso em que Jesus curou uma pessoa que tinha muitos demônios, e depois mandou que essa mesma pessoa fosse testemunhar para o seu povo, não é isso? Até nessa semana a gente estava conversando com uma pessoa, justamente da questão do poder das palavras, porque a gente acredita que as palavras têm muito poder, mas o testemunho é uma palavra viva. Você não está ouvindo, você está vendo, está presenciando. E daí muitas vezes aquela questão entre você ler um livro e assistir um filme, muitas vezes pela comodidade mental, você acaba preferindo ver o filme, porque você está testemunhando algo que está acontecendo, né? Muito embora o livro ele traga muito mais riqueza de detalhes, justamente para compensar a falta da visão, né? Daquilo que você não está visualizando. E aqui, nessa situação em que é apresentada na Bíblia, um dos grandes milagres que Jesus realizou, foi justamente a cura de uma pessoa que era conhecida por muitos numa região bastante habitada. Fala-se que é na região de Decápolis, né? Que eram 10 cidades, num agrupamento que tinha a mesma cultura, a mesma língua, o mesmo, digamos assim, conhecimento a respeito dos fatos, até da filosofia, digamos. E naquela ocasião havia ali um homem em que era conhecido de todos. E era uma pessoa muito problemática. Por quê? Não que quisesse ser assim, mas até pela condição dele. Era uma pessoa que, conhecidamente, era possuída por muitos demônios. E o que isso representava naquela ocasião? Era um problema, era uma pessoa problemática. E nós vemos na nossa vida quantas pessoas problemáticas, muitas vezes, cruzam o nosso caminho, e muitas vezes nós também nos tornamos pessoas problemáticas para outras pessoas, né? E o que ali foi importante? Porque Jesus curou essa pessoa, e essa pessoa, logo que recebeu aquela graça, recebeu o livramento de algo que a estava mantendo cativa por muito tempo, a primeira atitude foi seguir a Jesus, acompanhar a Jesus. E Jesus era aquele que convidava as pessoas para fazer parte daquele ciclo de amizade deles. Mas Jesus olha para aquela pessoa e diz, não, você não vai me seguir, você vai fazer algo, talvez muito maior do que isso. Você não vai contar para as pessoas aquilo que aconteceu, você vai voltar para a sua cidade, para que as pessoas vejam em você um milagre verdadeiro. E aquela pessoa voltou alegre. E a partir dali, muitas pessoas acreditaram na mensagem de Jesus, no poder de Jesus, porque contemplaram, testemunharam alguém que havia sido efetivamente curado por Jesus. E que transformação, né, Olívia? Eu fico pensando, aquelas pessoas realmente viram que a mudança foi verdadeira, porque eles conheciam como ele era antes, né? Por isso que Jesus sabia como ia ser impactante, né? E você já pensou a diferença que essas pessoas assistiram? Porque imagine que impaciente, incomodado, esse homem transitava pelas 10 cidades. Quer dizer, era um andarilho que andava expondo o seu sofrimento, e a gente tem o relato de que uma pessoa endemoniada, ela assusta, ela grita, ela vocifera, ela tem atitudes impensadas, e muitas vezes é confundido com louco. E isso é uma coisa importante de esclarecermos. Nem todo louco é endemoniado, e nem todo endemoniado é louco, né? De entendermos o sofrimento, as pessoas praticamente já estavam acostumadas, eu diria entre aspas, com aquele, o fulano, é ele, a gente sabe como ele é, né? Mas o que me chama a atenção é que quando as pessoas começaram a encontrá-lo depois do milagre, os que presenciaram, encontraram ele sentado,
calmo, vestido, porque significa que ele não andava vestido, e ele estava tranquilo, mas as pessoas se assustaram. Olha que paradoxo. Eles não se assustavam mais com ele doente, né? Com comportamento alterado, endemoniado, mas se assustaram com ele calmo. Então, aqui me chama a atenção que muitas vezes nem sempre as pessoas vão entender o nosso testemunho. Alguns vão se assustar, alguns vão se incomodar. É verdade. Porque eu estava acostumada com você bebendo. Como agora você não bebe mais? Eu sabia lidar com você quando você era mentiroso. Como que você não mente mais? Então, muitas vezes o primeiro impacto não é aquilo que, nossa, eu tenho uma coisa muito boa para te contar. Eu não faço mais aquilo, eu fui transformado. E as pessoas, como assim? E agora? Como é que eu vou lidar com você? Né? Então, o testemunho é algo que muitas vezes assusta. Eu achei isso me chamou muita atenção. Né? É sempre e mesmo tendo transformado, pode ser que quem assiste no primeiro impacto não fala assim, nossa, que bom, vamos comemorar, ai, também quero agradecer. Não, pode ser exatamente uma reação inversa. Né? Nós temos que estar preparados para isso. Olívio, o segundo testemunho que fala aqui é o testemunho de Maria quando encontrou o sepulcro de Jesus vazio. Né? E não acreditaram muito nela, né? Essa narrativa bíblica ela é bastante conhecida de todos. Até na semana passada nós estávamos com a nossa classe e esse tema veio. Até nem sabia que estaria nesta lição, né? Mas a gente acabou antecipando um pouco essa situação, porque o que me chamou a atenção ali foi justamente o fato de que quando elas encontraram um túmulo vazio e ali aparece um anjo e relata a elas o que havia acontecido, que Jesus não estava mais ali naquele sepulcro, mas havia ressuscitado, elas ficaram com medo, como a Marisa mesmo falou. Ali né? Elas que eram as testemunhas ficaram com medo, né? Ficaram com medo e não falaram aquilo que haviam sido recomendadas por Jesus para que falassem, testemunhassem aos discípulos, né, de que ele havia ressuscitado. E diz que elas voltaram, mas ficaram quietas, não testemunharam. Aquilo foi tão impactante para elas, porque muito embora elas tivessem vivido muito próximas a Jesus e esperassem que isso realmente aconteceria, elas estavam preparadas para quê? Para encontrar o sepulcro fechado, estava aberto. Para encontrar Jesus sepultado, Jesus não estava mais ali. Então, essa situação mostra para nós também uma coisa bem assim, intrigante até. Porque nós, como a Marisa bem disse, nos adaptamos à normalidade da vida e acabamos, muitas vezes, não reagindo quando coisas positivas acontecem. E aquele testemunho foi muito importante, que não foi apresentado, de não ter sido apresentado, porque mais tarde Jesus pôde aparecer novamente para todos, e aquilo acabou se confirmando para elas de uma maneira muito intensa, porque pessoas que a princípio permanecem em silêncio, são impactadas por algo extraordinário, numa segunda oportunidade, ou digamos assim, numa confirmação daquilo que já aconteceu, aquilo parece que é muito mais forte, muito mais revigorante do que seria se elas simplesmente tivessem saído falando. Primeiro, elas sabiam, ninguém acreditaria. Eram mulheres e naquele tempo o dito, né, a voz das mulheres não tinha tanta importância, né? Exatamente. Então tem todo esse contexto, né, de você muitas vezes assim se deparar com uma situação e perceber, tá, mas quem vai acreditar em mim? Quem sou eu? Né? Eu não estou à altura de falar isso. Então você acaba protelando, muitas vezes você perde oportunidades, mas muitas vezes também oferece oportunidades para que aquele testemunho seja muito mais forte para você, que recebeu o impacto inicial, né? Sim, é verdade. Marisa, aqui ele fala que as vidas que são transformadas, elas necessariamente fazem diferença, né? E aqui tem um ponto. Por que realmente a pessoa que foi transformada não consegue se calar? Ela tem essa necessidade de falar para outra pessoa. Aquilo que é vivido e experimentado é tão forte que eu não tenho como não falar, né? Se você vive uma experiência tanto feliz como traumática, você quer contar. Eu não sei se todas as mulheres mães tiveram a mesma experiência que eu tive, mas quando meus filhos nasceram,
o meu assunto era contar como foi a alegria, como foi o momento, como foi a expressão do meu marido, que eu vi no meu marido, como foi ter o bebê nos braços. Mas também, não faz, eu acho que mais de 2 anos, eu bati o meu carro e eu fui a causadora do acidente. Naquele dia, eu não tinha outro assunto também. Era só falar do que tinha acontecido. E assim, porque eu vi, porque eu olhei, porque eu senti, porque me deu taquicardia, porque eu freiei, porque eu não virei. Então, é impossível você não falar daquilo que é vivido. Por isso a diferença de você conhecer um Deus teoricamente e de você viver Deus, deixar Deus ser uma experiência viva na nossa vida. Porque aí é impossível não falar. É impossível. E até uma coisa interessante, porque quando a gente fala para uma pessoa que a gente ama de uma coisa muito boa, a gente quer que ela também sinta isso, né? Assim como muitas vezes você vê um lugar bonito, você faz uma viagem e você não está com seu cônjuge, com seus filhos, você pensa, queria tanto que eles estivessem aqui e estivessem compartilhando aquilo que eu estou vendo também, né? Tem isso dentro da gente, né? Olívio, aqui ele está falando que a nossa experiência não é igual para todo mundo, né? E ele cita aqui a diferença da conversão de João, que conviveu com Jesus, e de Paulo, que não conviveu com Jesus, não é? São duas categorias de pessoas que têm, na realidade, a mesma... Eu vou usar um termo aqui, não é muito correto, talvez cause um pouco de polêmica, falar predestinação. O que é a predestinação nesse contexto? Que você tem uma função. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele falou uma coisa muito clara no Sermão da Montanha. Ele falou assim, vós sois o sal da terra. Quando ele colocou dessa forma, o que ele quis dizer? Primeiro, que nós devemos estar envolvidos, misturados com a comunidade, com as pessoas, para poder temperar. Porque se as pessoas estão muito distantes de Deus, a responsabilidade que você tem naquele momento é dar o tempero, dar o sabor, você fazer a diferença. É impossível nós vivermos distantes uns dos outros. Como a Marisa falou, você já ressaltou também, essas experiências pessoais, elas nos deixam inquietos. E você quer compartilhar. Quando Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, e eu entrarei e cearei com ele. É no momento da refeição, muitas vezes, que você quer compartilhar com um amigo, né, as experiências do dia, um momento agradável, um momento prazeroso. Isso significa amizade. O que ele pretende é que nós sejamos amigos dele e venhamos a trazê-lo para que ele seja parte da nossa vida, né? Que ele seja nosso amigo, compartilhar essas coisas. O que acontece ali? João, por exemplo. João era um discípulo que é conhecido como discípulo amado, aquele que está muito próximo de Jesus. E Paulo, aquele que não teve essa oportunidade, essa experiência, esse privilégio de conviver, pelo menos na mesma época, com Jesus, não é mesmo? Mas o que acontece? Você perceber a extensão do trabalho dos dois, cada qual tem a sua finalidade. Eu digo, predestinação, que quis falar, aquela finalidade, aquele trabalho, aquele atributo do sal da terra. Ele ia temperar nas regiões onde ele estivesse envolvido. Até eu tenho aqui um livro que eu gosto muito, eu já li esse livro, estou lendo pela segunda vez, se chama O Viver é Cristo. É um livro sobre a vida do apóstolo Paulo. É muito bonito, em primeiro lugar, porque ele é escrito por uma mulher, Beth Moore. E ela fala uma coisa bem interessante, ela diz assim, olha, muitos dizem, ora, porque uma mulher escreveria algo sobre aquele, chamado de apóstolo, que falou que as mulheres devem ficar em silêncio, que coloca a mulher assim, aparentemente no segundo plano. Ela falou, quem fala isso não conhece a vida de Paulo. Porque na realidade, o que ele queria muitas vezes era preservar as mulheres de situações conflituosas por causa da cultura judaica daquela época, que não aceitava que a mulher participasse de algumas coisas. Então, para não criar polêmica, era melhor que elas ficassem quietas, não no sentido de não ter voz, não, pelo contrário. Ela apresenta o apóstolo Paulo como sendo aquele que revelou uma grande faceta do caráter de Jesus, tanto que o subtítulo do livro é Imitando a Vida de um Seguidor Apaixonado. Olha que bonito. Imitando a vida de um seguidor apaixonado. Paulo era um seguidor apaixonado de Jesus. João, o discípulo amado. Paulo, o apóstolo apaixonado. Veja, cada qual tinha sua função. E Paulo, mais para frente a gente vai ver, a respeito do que ele relata, o testemunho pessoal dele foi muito forte, porque a missão dele, com toda a cultura, todo o conhecimento que ele havia adquirido, era expandir o evangelho para as pessoas que não seriam alcançadas por pessoas talvez mais iletradas, menos letradas, naquela época menos cultas, né? Então você vê que ali João, no caso,
Pedro, eram discípulos, pescadores, pessoas simples. Tinham o seu alcance? Sim, porque quando tem o relato de que as pessoas, conhecendo João e Pedro, viram no que eles haviam se transformados, toda aquela cultura que eles demonstram, todo aquele conhecimento perante as autoridades da época, algo extraordinário tinha acontecido. E Paulo, a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente. Marisa, eu queria que você falasse, existe aqui um testemunho pessoal muito grande que Paulo deu para Agripa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, quem foi Agripa? Agripa era um dos últimos reis, né? Ele era da linhagem de Herodes, né? Era um homem com característica muito inteligente, né? Mas muito cínico, muito irreverente, muito contestador, né? E diante desse homem é que Paulo é condenado pelos judeus e é levado para se explicar. O que você está fazendo? Né? E Agripa faz isso de uma maneira assim meio sarcástica, né? Porque ele também sabia da linhagem de Paulo, que era um fariseu, que era inteligente, era preparado, diferente dos outros discípulos de Jesus que estavam também fomentando, né, a região. E Agripa instiga, fala assim, tá bom, agora eu quero ver, eu quero que você, vou te dar a palavra, você tem direito, vou te dar a palavra para você se defender. De uma maneira arrogante, né? Quero ver como que você vai... Sabe, eu fiquei pensando, hoje em dia, nós também temos socialmente encontramos pessoas, as próximas conhecidas e as desconhecidas, mas que nós acessamos por internet, nas mídias, pessoas que desdenham e desfazem da nossa fé, desfazem daquilo, né? Não, eu gostaria de ter essa fé, mas é impossível, né? Filosoficamente, assim, é muito bizarro, é uma maneira de se defender da realidade da vida, tá? Assim foi Agripa. Assim ele afrontou Paulo. E Paulo, de uma maneira muito inspirada, muito equilibrada, vai e de uma maneira polida. Primeiro ele agradece a oportunidade de se defender, depois ele elogia a intelectualidade de Agripa e chama atenção, eu peço que preste atenção na minha defesa. E com isso ele cativa a atenção de Agripa. E ele, né? Fica balançado, né, Marisa? E Paulo vai dizendo, é linda, né, lá em Atos 26, Paulo vai dizendo assim, olha, aqueles que me conhecem como o perseguidor, né? Ele era um matador dos judeus. E exatamente agora que eu apresento a esperança, o povo que antes eu perseguia, agora me condena. Olha que contraste. E ele começa a argumentar, o que foi que me fez mudar? E ele é tão convincente que a Agripa no final diz assim, olha, por pouco você não me convence. Eu acho lindo, desculpa. E é interessante, eu já li esse relato no livro Atos dos Apóstolos, que fala que por um momento ele realmente pensou em transformar a vida dele, quando Deus deu a oportunidade, né? Que ele podia transformar a vida dele da mesma maneira que Paulo transformou. E ali nós vemos até uma interferência negativa por parte do governador, né, de Festo. Sim. Naquele momento ele parece que quebra aquele encanto. Paulo estava usando as palavras certas, de repente ele faz aquela intervenção, daí parece que balança um pouco. Né? É verdade. Mas aí eu entendo que nós muitas vezes vamos ter o nosso testemunho convincente. E não é que nós que fazemos o trabalho, nós contamos nossa história. Sim. A vida é feita de histórias. A minha, a sua, mas ao contar a nossa história, não quer dizer que todos estão abertos para receber a influência que a minha história dá. Mas é o Espírito Santo e a autorização de quem me ouve. Sim. E aqui a gente vê, o Espírito Santo trabalhou com Agripa, mas a Agripa disse não. Né? Então por pouco você não me convence. Guilherme, fala aí para a gente das nossas participações. Olha,
importante é que chegamos num número aqui representativo. Estamos numa escola sabatina um pouco grande nesse momento. Chegamos a mais de 1.000 pessoas assistindo a gente nesse momento. É uma super classe. E como uma boa classe, o pessoal está comentando, está participando, muita gente pedindo oração, pedindo testemunho. Mas eu destaquei aqui uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, que fala assim: todos nós temos o que testemunhar, certo? Mas muitos de nós somos amordaçados espirituais. O que falta? O que vocês acham que... Por que dessa mordaça espiritual, se todos temos o que testemunhar? Olha, eu até queria pegar esse teu gancho e fazer um fechamento devido ao nosso horário. É uma coisa muito pessoal nossa, né? E eu acho assim que o testemunhar vai muito de você sentir no seu coração. E às vezes a gente tem que sentir qual que é o momento certo, né? Com a pessoa certa. E eu acho que isso, como a Marisa falou, é um direcionamento que o Espírito Santo nos dá. E para a gente terminar esse momento, eu queria começar com o Olívio. Olívio, fala rapidamente para a gente como foi a tua conversão pessoal. Se alguém perguntasse para você, Olívio, como que você se converteu? Como você entregou a tua vida para Jesus? Eu vou dizer uma coisa assim que representa talvez muitas pessoas, porque na realidade assim eu já tive, digamos, o privilégio de nascer dentro de um conhecimento bíblico, né? Meus pais se converteram, minha mãe estava grávida de mim. Então, quando eu já nasci nesse contexto. Eu posso dizer que talvez a minha experiência seja a experiência de muitas pessoas que talvez não tiveram um impacto como o apóstolo Paulo, por exemplo, teve. Algo assim extraordinário acontecendo. Mas eu entendi uma coisa, que muito embora se ainda tivesse algum conhecimento a respeito da palavra, a respeito da verdade bíblica, a gente se depara com a realidade da vida. E essa realidade da vida vai fazendo com que você entenda que é um dia de cada vez, e a cada dia você vai ter um testemunho, vai ter uma experiência. E eu uma vez li um relato que me deixou bastante assim, impactado, e foi de um dos grandes teólogos da igreja cristã, Santo Agostinho, quando ele fala que prega o evangelho, se necessário, usem as palavras. E quando nós muitas vezes nos preocupamos, eu falei no início que a palavra é poderosa, a palavra tem poder, ela tem poder sim, mas o testemunho pessoal é a palavra viva. E isso faz com que a cada dia eu perceba uma coisa, que essa conversão a qual você se refere é um pouquinho de cada vez, ela vai acontecendo aos poucos, porque se você já está trilhando esse caminho, você não está isento de cair, de tropeçar, de fazer coisas erradas, não. Mas a cada vez que isso acontece, você tem a certeza que Jesus está caminhando com você, está estendendo a mão para que você não deixe passar esse pouquinho, sabe? Que você aproveite esse pouquinho que você tem para estender a mão. E o testemunho mais eficaz que eu vejo é o amor. É quando você distribui o amor para as pessoas, independentemente daquilo que você fala, que você age, que você demonstra com atitudes aquilo que ela espera de um verdadeiro cristão. E isso eu me coloco muitas vezes assim como sendo desafiado e muitas vezes impotente, incapaz de fazer isso. Mas eu sei que Deus pode me usar assim perante cada pessoa, porque as pessoas que me conhecem sabem das minhas fragilidades, das minhas fraquezas, mas elas sabem que eu estou lutando, estou tentando. Enquanto você está nesse caminho, Deus está proporcionando a você uma verdadeira conversão. Amém. E para você, Marisa? Eu também, como o Olívio, nasci numa família que também já era cristã e adventista. Meu pai é pastor. E durante muito tempo, até a minha adolescência, eu ouvia de uma parte da família que não é adventista, mas você não faz isso? Mas é porque seus pais fazem a sua cabeça. É porque o seu pai é pastor que você não pode fazer isso? E, pessoalmente, eu ficava pensando, será que é assim? Porque meus pais são e me levam todos os sábados à igreja? Ou é por mim? E eu tenho muito forte a lembrança de uma semana de oração que meu pai fez. Nós morávamos em Belém do Pará e meu pai fez uma semana de oração que tinha o tema Mais de Cristo. E naquela semana de oração, eu tive um encontro com Deus no sentido de eu quero mais desse Deus. Eu quero conhecer esse Deus por mim, não mais pelo meu pai.
né? Embora fosse meu pai que estivesse pregando. E aí, quando voltamos para casa, numa das noites da semana, eu pedi para o meu pai, porque eu queria fazer o estudo. Eu falei, mas eu não quero fazer com o senhor. Nós tínhamos em casa o culto, todas as coisas, mas eu quero fazer com uma pessoa que não é da nossa família. Então, que era essa coisa, né? Eu quero ouvir e aprender e decidir por mim. Foi aí que eu vi que era a minha experiência com Deus, não era mais a decisão dos meus pais, era a minha decisão. Mas isso foi caminhando, e hoje eu vejo assim, até meio que respondendo a questão que foi trazida pelo internauta, muitas vezes nós somos amordaçados porque nós deixamos de ter esse convívio individual, a minha experiência com Deus, não só aquela que eu vivi no passado, né, que foi o testemunho de Paulo também, né? Paulo contou o que aconteceu com ele no passado, o que estava acontecendo agora, e dizendo, olha, e vai acontecer muito mais, e Jesus vai voltar, e esse Deus ressurreto. Então, na minha experiência hoje, eu vejo assim, quando por usar o tempo para outra coisa e não para o estudo da palavra, eu me sinto mais travada para falar de Deus. Quando eu estou estudando e me aprofundando mais, me preparando para alguma coisa, eu sinto que flui, eu sinto que é espontâneo. É impossível você não lembrar de um verso que você leu hoje de manhã, é impossível você não falar daquilo que, olha, eu senti a presença de Deus. Então, não faz muito tempo, questão de 2 meses, minha família e eu passamos por uma prova muito difícil. E Deus esteve presente em cada momento. Teve dias que eu fiz uma oração, ouvi um hino, li um texto bíblico de hora em hora. E no momento que era para eu estar desesperada, eu me senti tranquila. Eu me senti na companhia de Deus. Deus junto de mim. Então, eu acho que é isso que faz com que a nossa vida seja uma luz. E como diz aquela canção, brilhar por Deus é uma questão de você estar olhando para a luz que você só vai refletir. Sim. Não a luz que não é a sua luz, é a luz de Jesus. No meu testemunho, não tem que ser a Marisa que aparece, tem que ser Jesus. E o testemunho sempre é sobre Deus, né? O testemunho não é nosso. Eu rapidamente também vou dizer, eu vim de uma família onde minha mãe frequentava a igreja e o meu pai não frequentava a igreja. Então, eu tinha os 2 mundos dentro de casa. E eu resolvi me batizar e eu tinha 16 anos. E mesmo frequentando a igreja sempre, desde pequena. E eu percebi realmente que eu tinha me convertido quando eu pensei assim, se eu não estiver aqui, para onde eu vou? Eu não quero ir para outro lugar. É aqui que eu quero estar. É com essas pessoas que eu quero conviver, é a esse Deus que eu quero servir. Então, talvez não tenha sido tão pontual como foi para você numa semana de oração, mas foi quando eu percebi que a minha vida era ao lado de Jesus e que eu não queria outra opção. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês, foi realmente muito bom o estudo da nossa lição dessa semana. Agradeço a sua companhia aqui com a gente, né? Espero poder estar com vocês no próximo sábado novamente. E nós vamos então encerrar com uma oração. Eu peço que o Olívio faça uma oração para a gente. Até fazendo aqui uma introdução à oração, eu diria o seguinte, quando falou amordaçar, um cuidado que nós devemos ter como igreja, como pessoas, é justamente para não amordaçarmos aquelas pessoas que caíram, erraram e que precisam de uma oportunidade para demonstrar restauração. Salmo 51, verso 13, que é o salmo conhecido como o salmo do arrependimento do rei Davi, ele fala, para que eu possa testemunhar a respeito da transformação que você operou em mim, perante as outras pessoas. Ó Deus Pai, nós te agradecemos pelas oportunidades que Tu nos concedes a cada dia de testemunharmos a respeito de Ti e também de confrontarmos, Senhor, situações que são muitas vezes desesperadoras, mas que Tu estás agindo de acordo com o Teu propósito para a nossa salvação, para que tenhamos a certeza que temos um Deus verdadeiro que está ao nosso lado.
Que o nosso testemunho, Senhor, seja operado através do amor pelas pessoas, através da compreensão de que elas são como são, que elas enfrentam problemas assim como nós, e que Tu estás dando oportunidade a cada um para que conheçam o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia para transformar as nossas vidas. Sabemos que este mundo, Senhor, é assim mesmo. Estamos vivendo problemas, dificuldades, distanciamentos, mas este não é o nosso lugar. Sabemos que o nosso lugar não é aqui, que devemos esperar um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde estaremos para todo sempre na Tua presença. Concede-nos, Senhor, essa graça, esse privilégio, prepara-nos para a Tua volta, abençoa cada pessoa que está compartilhando o estudo nesta manhã. Concede-nos um sábado abençoado e feliz em Tua presença, em nome de Jesus. Amém.